podemos dizer, em 3 etapas. O pré-catecumenato, que tem algumas fases, algumas passagens ou etapas. A primeira é o anúncio do querigma, quer dizer, no caminho sempre se anuncia o querigma. O querigma justamente é a boa notícia, que Cristo venceu o pecado, que traz consigo a vida. O caminho, não pressupomos a fé, porque o caminho é muito, eu posso dizer, aberto a todos. A princípio, talvez, como é feito nas paróquias, conta com as pessoas ali da paróquia, aqueles que praticam, aqueles que estão próximos. Mas depois, por exemplo, a minha paróquia no Brasil, lá existem 52 comunidades na paróquia. A primeira comunidade e a segunda são de pessoas que estavam na igreja, na missa, iam à missa, praticantes. Mas já da terceira até a 52ª, são pessoas que estavam longe, já não iam à igreja, mas percebiam alguma coisa, viam aquelas pessoas que tinham entrado, podemos dizer assim, ou começado esse itinerário de fé, encontravam alguma coisa, percebiam alguma coisa e eram atraídos. Eu pertenço à terceira comunidade, sou um daqueles que foram atraídos. Me lembro que eu tinha assim na minha cabecinha, sim, fui criado numa família católica, tudo, porém o meu ideal era fazer o crisma, receber o crisma e até logo. Não? No Brasil se chama o sacramento do até logo, não sei como é aqui. Até logo. Ou até já, pois. A minha intenção era essa. Porém, olha, Deus de verdade é impressionante, porque quando eu pensava nisso, terminado o crisma, olha que me fez enamorar de uma rapariga que já estava no caminho, e disse assim, olha, a condição para que eu fique contigo é que vás escutar as catequeses iniciais. Não? E assim isso me apanhou, Deus me apanhou assim. Não? E já depois, quando entrei, já Deus me chamou. Senti o chamamento ao presbiterado, e ali começou toda uma história. E a rapariga até hoje chora, graças a Deus. Belos Val. Tem a sua família, acho, não sei, nunca vai se ouvir. Bem, então, nessa primeira fase do pré-catecumenato, o anúncio do querigma são as catequeses iniciais, são 15 catequeses ou 15 encontros, onde se é anunciado o querigma, se faz ver a importância da palavra de Deus, também faz um anúncio, podemos dizer assim, o chamamento à conversão, se faz uma experiência de uma penitencial. Muitas pessoas e irmãos que vêm nunca experimentaram uma penitencial, né? uma celebração penitencial. Sim, vão à missa, confessam, mas uma celebração só da penitência, muitas vezes não experimentaram e são tocados. Bom, essa primeira fase dos anúncios, se celebra a palavra. É interessante porque aquilo que o cerimonial dos bispos, no número, se não estou errado, 221 ou 26, diz lá sobre a celebração da palavra. Celebração da palavra. E como é estruturada, como deveria ser. Então, o caminho também, no caminho neocatecumenal se inicia os irmãos a prepararem a palavra, a terem contato com a Escritura, com temas pequeninos, palavras, iniciam preparando palavras, quer dizer, por exemplo, a palavra pão. Então vão procurar um dicionário bíblico, aonde na Escritura está escrito essa palavra pão, e o que essa palavra pão quer dizer dentro da Escritura. A palavra pedra, e vão preparando a primeira fase, justamente é assim, preparam as leituras, as palavras, para aprenderem, para terem um pouco, entender o que uma palavra quer dizer dentro da Escritura. Depois disso passa para as figuras bíblicas, Abraão, Isaac, Jacó. Depois disso a história, o Êxodo, e assim se vai fazendo um percurso para aprender, para entrar de verdade dentro da palavra de Deus, que é uma coisa estupenda. Sabes que antes do concílio não era assim, não? A palavra de Deus era muito, não sei se só para os padres e para o clero, o povo só tinha que escutar, como era escutar, obedecer
Tinha mais um. E pagar. E ajudar, não pagar, pois. Pagar. Depois se inicia com isso, com a preparação desses temas, palavras. Depois tem um primeiro escrutínio, que está também previsto no RICA. Tem um chamado Shema, onde experimentam, de verdade, que a força da palavra, o chamamento do Senhor a tê-lo como um único Deus. Depois disso vem o segundo escrutínio, onde a igreja, de verdade, vai perguntar: vamos ver os frutos que deram. Durante esse tempo, vamos ver os frutos. Vamos ver os frutos. Depois se entra no catecumenato, que tem algumas fases. Tem a iniciação à oração, quer dizer, a igreja começa então a ensinar aqueles que já experimentaram Deus a rezar. Então ali se dá a cada irmão a liturgia das horas. A liturgia das horas. E se ensina a rezar a liturgia das horas. Ofício, laudes, intermédias, vésperas e completas. E os irmãos rezam. Rezam. É interessante porque não só rezam para si, mas rezam também com os filhos. Em especial modo no domingo de manhã fazem as laudes, e depois com os filhos fazem transmitem a fé aos filhos. Bem, aqui teria que dizer muitas coisas, mas já passei do tempo, não? Depois tem a igreja, depois de ensinar a rezar, entrega também um creio, chamado tradicio, onde a igreja dá aos irmãos o creio e vai fazer muitas catequeses sobre o que significa acreditar. O catecismo da Igreja Católica, em especial modo. Depois de um tempo, a redício, onde esses irmãos vão dizer: olha, eu acredito em Deus por isso, Deus Pai por isso, Deus Cristo por isso. Isso diante de todos. Acho que aqui na diocese algumas comunidades já passaram por isso. Não sei se alguns se lembram, algum padre vem. Depois dessa redício vem a iniciação à oração do Pai Nosso. Então se ensina aos irmãos a rezarem. E por que rezarem o Pai Nosso? Nesse tempo também se dá aos irmãos o Santo Rosário. Os irmãos do caminho neocatecumenal todos os dias rezam o Rosário. Todos os dias. E ensinam os filhos também. Atenção, que o Rosário é dado aos irmãos quase no fim do caminho. Porque, como sabeis, rezar o Rosário não é uma coisa assim muito fácil. Tem que ter uma preparação e saber por quê. Depois disso entra na terceira fase, que é da eleição, que vem o terceiro escrutínio. Se os irmãos ali de verdade se sentem de dar a sua vida a Cristo, tem a renovação das promessas batismais na noite de Páscoa com o bispo diocesano, e depois uma viagem de núpcias à Terra Santa. Esse é o caminho. Essa faz a parte. É interessante porque dizia o Padre Peixoto ontem, não pude estar, eu gostaria de ter estado, mas justamente isso, não? Falava dessas três etapas também: catecumenato, pré-catecumenato, catecumenato e eleição, que é aquilo, a estrutura do RICA. Tudo isso, irmãos, leva a quê? Quais são os frutos? A primeira coisa, as vocações. Graças a Deus, os irmãos do caminho catecumenal, depois de escutarem a palavra de Deus, ninguém impõe, nenhum catequista, nenhum bispo, nenhum padre diz aos irmãos: olha, as famílias, tem que ter muitos filhos. Ninguém diz nada. E é interessante como os irmãos aceitam a Humanevita, por exemplo. Aceitam e recebem com alegria e se abrem à vida. Tem muitos filhos. E com a transmissão da fé, vocações, porque os filhos também começam a ver a necessidade dos padres. Quer dizer, percebem que muitas comunidades deveriam ser acompanhadas por padres e não tem padres. E se colocam à disposição. Podemos dizer assim, quer dizer, tem esse impulso missionário. Aquilo que dizia Dominique também um bocadinho atrás, o anúncio do querigma, a catequese, quer dizer, a escuta da palavra de Deus, a ajuda da igreja com o magistério, faz entrar, de verdade, participar da liturgia. E participar da liturgia não se trata de fazer coisas. Eu me lembro na minha paróquia, quando estive ali na Croácia, muitas vezes tinha essa tentação, né? Pensar que a participação ativa, aquilo que diz o Concílio Vaticano II, seja colocar todos a fazer alguma coisa. E não é isso, né? Não é só isso.